Iniciando a gravação dessa questão que eu não sei qual é que é, mas tudo bem. Vamos lá, vou fazer bem, tentar fazer o máximo possível parecido aqui, tá? Então, a gente tem essa herança aqui, né? Aqui esse fulano morreu, né? Vamos fazer assim, morreu, esse fulano morreu. E aí, esse fulano e esse ciclano estão em comunhão, né? Comunhão parcial de bens. Eu acho que a sigla não é essa, mas tudo bem. Tá, em comunhão parcial de bens, a gente precisa primeiro definir o seguinte: parcela, não é parcela, cara. Patrimônio comum. Achou que eu tivesse esquecido, mas esqueci mesmo. Patrimônio comum, tá? Patrimônio comum, então, foi definido na questão como 1000. Patrimônio comum é o que foi conquistado depois da comunhão. E a informação de patrimônio exclusivo, que é só de quem morreu, a questão fala que é 600 de alguma coisa, 600 dinheiros, tá? Que é a primeira coisa que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a meação do cônjuge, que ele tem direito, metade disso. Vou tirar. E sobra uma grana, sobra uma quantidade para os descendentes de quem morreu. Nesse caso, 500. Maravilha. Depois de eu tirar a meação, eu vou fazer o cálculo do meu cônjuge, quanto que ele vai receber, né? Lembrando que A e B tiveram 3 filhos, tá bom? A e B tiveram 3 filhos, C, D e E. Porém, E se recusou a receber essa herança aí, né? E se recusou. E o C, ele é um pré-morto, já não está mais entre nós, tadinho. São essas duas características dessa família aqui. Perfeito. Então, dito isso, vamos fazer o cálculo de B, né? Que é do cônjuge, que está vivo. Como que funciona o cálculo de B? Quanto que ele vai receber, né, nessa comunhão aqui? Ele vai receber um valor de patrimônio comum mais o cálculo de patrimônio exclusivo. É isso que ele vai ganhar. Tá, mas o que seria o patrimônio comum e o patrimônio exclusivo de B? Vamos fazer aqui embaixo, tá? Vamos fazer aqui embaixo. Olha que bonito. Patrimônio comum de B é metade do que o casal conquistou, porque a outra metade vai ser dividida para os filhos. Então tá aqui a meação dele, né? Mais o que? O cálculo do patrimônio exclusivo. Bom, patrimônio exclusivo nessa ocasião já que o filho E, né,
já que esse filho aqui não quis saber de nada, o patrimônio exclusivo deverá ser feito o cálculo entre o filho C e o filho D. Deixa eu botar mais aqui assim. Esse é o patrimônio exclusivo nessa ocasião. Maravilha. Dito isso, a gente depois vai trabalhar com essa variável aqui, né? Infelizmente o C morreu, e aí o que faz? A gente vai trabalhar com isso, mas vamos primeiro fazer o cálculo do cônjuge, tá? Que é mais importante. Então, maravilha. Eu já sei que ele tem direito à meação, metade do valor do patrimônio comum, né? E ele tem direito ao cálculo do patrimônio exclusivo, que vai ser dividido em 3 partes. Uma para ele, aqui, uma parte, 2 partes, 3 partes. Entendeu? Então, 3 partes de quanto? 3 partes de 600, que é o patrimônio exclusivo. Então, ele vai receber, o B vai receber 500 mais 1/3 de 600. Matamos o B. Beleza, já fizemos o cálculo dele, tá? Vamos fazer o cálculo do D, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. O D vai ser ele vai receber o valor do patrimônio comum. Quanto que é o patrimônio comum, tá? Quanto que sobrou para os filhos? O cônjuge já levou 500. Quanto sobrou para o filho? 500, tá? 500. Os 500 eles vão dividir em quantos filhos? Em 2. Os 500 que sobraram da meação vai ser dividido em 2 filhos, porque esse aqui não quer nada. Esse aqui se recusou, né? Então, o que eu faço para dividir 500? Tá? Como que eu escrevo isso? Eu posso dizer que D vai ficar com 250, porque 500 dividido para 2 é 250. Posso escrever dessa forma. Ou eu posso escrever que D vai ficar com 1/2 de 500. Olha só. A gente já viu quanto é que ele recebe de patrimônio comum. Mas ele também tem direito ao patrimônio exclusivo da pessoa que morreu, né? Como que é o cálculo da pessoa que morreu? A gente já fez ainda agora. O patrimônio exclusivo vai ser dividido em 3 partes: cônjuge e os 2 filhos que querem alguma coisa ou que não renunciaram, tá? Vamos entender assim, os 2 filhos que não renunciaram, tá? Então vamos lá. O D vai receber 1/2 de 500, né, de patrimônio comum, mais 1/3 de 600, tá? Como ele tá sozinho, por cabeça. Por cabeça. Como é que eu quero só levantar aqui, gente. Ai, socorro. Ah, tá aqui. Maravilha, Alberto. Beleza, a gente fez no D.
Vamos pro outro filho que deu zica, né? O filho C, tá? Vamos pro filho C. O filho C morreu, né? O filho C, ele morreu. Porém, ainda tem um descendente dele ali, né? O descendente do filho C, os descendentes são F, né? E G. Então vamos fazer o cálculo para eles dois. Que acontece? Os 500, né? Os 500 iniciais que sobraram da meação vão ser divididos para dois filhos, C e D. Esse filho aqui não quis se meter na confusão, ele renunciou. Então a meação, o restante da meação vai ser dividido para C e D, tá? Então é metade para cada um. Metade para D e metade para C, tá? Quem vai pegar essa metade de C serão os representantes F e G. Eles que vão pegar a metade, tá? Desses 500. O que deve ter acontecido com você? Você viu isso aqui e já se perdeu. Você viu isso aqui e se perdeu. Aí agora, o que eu faço? O que significa isso aqui, né? Vou mostrar. O filho C, que está sendo representado por F e G, tem direito a metade da meação dos 500 que sobrou. Porém, são dois filhos, são dois outros descendentes. Então é meio dividido por 2. Divisão de frações. Quanto que fica isso aqui, tá? Quanto que fica meio dividido por 2? Isso aqui, ó, eu vou fazer aqui. Deixa eu aumentar a seta aqui. Isso aqui eu vou fazer para cá, ó. Quanto que fica meio dividido por 2? Simples. Eu vou na minha regra de fração. Eu pego o meio e multiplico. Não está dividindo? Meio dividido por 2. Em vez de dividir por 2, eu vou multiplicar pelo inverso da fração, tá? Qual é o inverso de 2 sobre 1? Exatamente. É 1 sobre 2. Isso aqui é o inverso, tá? Isso aqui é teoria de frações, matemática elementar. Então, para eu fazer essa conta meio dividido para 2, eu posso expressar dessa maneira: meio vezes 1 sobre 2, que vai ser igual 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Pronto, resolvi. Posso apagar isso aqui. Posso apagar isso aqui. Nossa, diminuiu o tamanho. Tá, tudo bem. E vou escrever de novo. Vou escrever aqui. Então, 1 sobre 2 dividido por 2, eu sei que isso aqui, fazendo os cálculos, vai ser 1 sobre 4, tá? Então quer dizer que o F vai receber quanto? 1/4, tá? 1/4 do que já foi, do que sobrou da meação, que é 500.
1/4 de 500. Isso aqui é o patrimônio comum, cálculo do patrimônio comum que ele tem direito, mas ele também tem direito ao cálculo do patrimônio exclusivo, que é quanto? Como que eu vou dividir o patrimônio exclusivo? O patrimônio exclusivo, ele já foi dividido. O patrimônio exclusivo já foi dividido. Tá aqui, ó. Eu mostro aqui. Como que foi dividido o patrimônio exclusivo? O patrimônio exclusivo foi dividido em 3 partes. Primeira parte para B, segunda parte para C e terceira parte para D. Ficou ao contrário, mas é isso, ó. Uma parte para o cônjuge e uma parte para os 2 filhos, tá? 3 partes. Uma parte para o cônjuge, uma parte para o C, uma parte para o D. Tá aqui, ó. Uma parte para o cônjuge, uma parte para o D e uma parte de 3. Boa. E uma parte de 3 para o C, tá? Porém, novamente, de novo, a gente vai cair na mesma situação. Ora, o C já morreu. Quem que sobrou? O F e o G sobraram, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse 1/3, tá? Vou dividir 1/3, essa uma parte, esse 1/3 vou dividir por 2 novamente. Já aprendemos como resolve isso aqui, tá? 1/3 dividido por 2 você multiplica 1/3 pela divisão invertida, né? 1/3 por 2 é a mesma coisa do que 1/3 vezes 1/2, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Mesma coisa que isso aqui, tá? E isso aqui vai ser igual a 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Então a gente já sabe quanto que é 1/3 dividido por 2. É 1/6, tá? Então a gente pega essa informação que a gente acabou de descobrir, quanto que é 1/3 dividido por 2. E ainda não. E informa ela aqui. 1/3 dividido por 2 vai ser igual a 1/6. 1/6 de quê? Do patrimônio exclusivo, que é 600. Porém, eles não vão receber, eles não recebem por cabeça. Por que eles não recebem por cabeça? Quem receberia por cabeça seria o C, mas o C morreu. Quem vai receber por representação é o F e o G, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar redundante, né? Então o F e o G vão receber quanto? 1/4, né? Lembrando que é metade dividido para 2 pessoas, né? O D recebeu metade, justo, nada mais justo do que o C receber metade também. O C está morto, então divide a metade por 2, porque tem 2 filhos. Então é metade dividido por 2. Quanto é metade dividido por 2? 1/4 vezes o patrimônio comum. Mas eles também têm direito ao patrimônio exclusivo. Quanto que eles têm direito ao patrimônio exclusivo? Ora, o B ele tem direito ao patrimônio exclusivo, ele tem direito a uma parte. Quanto é que é uma parte para o B? É 1/3. Quanto que é a parte do patrimônio exclusivo para o D? É 1/3. Quanto que é a parte do patrimônio exclusivo para o C? É 1/3. Mas o C morreu. O C é pré-morto. Então, se ele é pré-morto, vai dividir isso aqui para o restante dos representantes. Quantos representantes existem? 2, F e G.
Então é 1/3 dividido para 2 pessoas, que isso aqui é igual a 1/6, tá? Matamos a questão, é isso aí. Então quer dizer que cada membro aqui, né, o cônjuge vai receber 500, né, a meação mais 1/3 de 600. O filho D vai receber metade. Por que metade? Porque não está sendo dividido entre os 3 filhos. Porque o filho E, ele renunciou, ele não quer mais a herança. Se ele não quer mais a herança, eu vou dividir só com os filhos habilitados, os filhos que têm direito, tá? Então o D e o C vão dividir o patrimônio comum. Então é metade para cada. Então meio de vezes 500 é metade de 500. Ele também tem direito ao patrimônio exclusivo, que a gente já sabe que é 1/3, né? Vai ser dividido entre 3 pessoas, B, D e C. Aqui, ó, 1/3, 1/3, 1/3. Então ele tem direito a 1/3 de 600 por cabeça, porque ele é a linha direta de herança, né? O C também tem direito a metade, tá? O C também tem direito a metade da meação que sobrou dos 500, mas o C morreu. Porém, ele deixou 2 representantes. Então eu vou dividir a metade, tá, por 2, que vai ser 1/4. Maravilha. 1/4 de quanto? De 500, que foi o que sobrou da meação para os filhos, tá? Mas eles também têm direito ao patrimônio exclusivo. Quanto que é a divisão do patrimônio exclusivo? 1/3 para cada pessoa. Mas a pessoa C morreu, tá? E deixou 2 filhos, então é 1/3 dividido para 2, que dá 1/6 de quanto? De 600. É isso.